Corrida não é para mim. Essa foi uma fala que já me atravessou lá no passado e que eu usava constantemente. E nos últimos tempos eu tenho ouvido ela com frequência. Às vezes, quando a gente vai entender as camadas por trás dessa fala, é que a gente se depara com muitas questões que não são só minhas, mas que são nossas, que são sobre as mulheres. Seja muito bem-vinda ao episódio 4 desse Não É Mais um Papo sobre Corrida. Aqui falamos sobre mulheres. E toda semana nesse canal eu venho de uma maneira muito tranquila, tomando meu mate, falar um pouquinho e dividir um pouquinho das experiências sobre treinamento de corrida, treinamento de força, mas principalmente sobre esse universo feminino que me encanta tanto. E hoje a conversa é justamente sobre por que a corrida não foi feita para mim. Por que eu não me encaixo na corrida? Por que para mim é tão difícil? O que me chama muito a atenção, e quando ele aparece principalmente nas rodas de mulheres ou com algumas conversas internas com as alunas que trazem essa demanda, e ela é uma sensação genuína, onde a pessoa não consegue se identificar com a corrida, não consegue se perceber boa com a corrida, parece que não está evoluindo, parece que está desencaixada. E a pergunta que eu sempre faço é: qual é a sua expectativa com a corrida? Porque é muito fácil a gente desenhar algo na nossa cabeça e achar que esse algo vai acontecer da maneira com que a gente desenhou. Então eu quero fazer uma prova de corrida sendo sedentária, que nunca corri na vida, em 2 meses. E a gente acredita que o nosso corpo ele vai dar conta de seguir um roteiro exponencial e chegar lá naquele produto final. Como se toda coisa fosse matemática e não fisiológica. Para entender melhor esse cenário, não somente o que as minhas alunas da assessoria trazem para dentro das nossas rodas de conversa, mas para entender um cenário mais geral, eu perguntei para o ChatGPT quais são as principais incomodações das mulheres que começam a correr. Por que elas se sentem desencaixadas, como se a corrida não fosse para ela? E a primeira coisa que surgiu é que muitas questões podem atravessar essa nossa percepção, que muitas vezes é distorcida, mas que ela é genuína. Fatores sociais, psicológicos e fisiológicos, que muitas vezes a gente não tem nem acesso ao conhecimento, justamente para quebrar essa crença, para colocar um ponto final no que a nossa cabeça está tentando nos dizer. Então esse episódio de hoje é justamente para te mostrar uma outra lente e para tirar um pouquinho desse peso, dessa rigidez de você acreditar que a corrida não foi feita para você. O fator é cultural. Mulheres correm há menos tempo, historicamente há menos tempo que homens. Eu não sei se você já pesquisou, mas se você ainda não pesquisou, a primeira mulher a se tornar maratonista teve que fazer isso escondido. Então, ela foi para uma prova de corrida com uma inscrição no nome, do nome dela, mas que parecia de um homem. Ela cortou o cabelo, ela tinha o cabelo curtinho e ela usava uma touca e estava metida entre os homens como se realmente fosse um homem para completar essa prova. No meio da competição, ela foi descoberta e tentaram tirar ela da competição como se ela não tivesse direito de estar lá. Então, desde muito cedo, a gente tem que se provar suficiente para estar nesse ambiente, que para homens já é instituído como sendo normal, sendo deles. E nós tivemos que, historicamente, conquistar esse espaço. Então, isso, de forma ou outra, acaba afetando. É uma comparação extremamente injusta que nós, mulheres, fazemos com a gente mesma. Às vezes não é nem fator externo. Nós nos comparamos aos homens. E se a gente parar para olhar só a fisiologia, a gente vai perceber que essa comparação ela não deveria ser feita e ela é muito injusta com a gente, colocando a gente num lugar onde você nunca vai ser suficiente, porque não tem como comparar a fisiologia masculina com a fisiologia feminina. Vou citar alguns exemplos aqui, até para que você entenda essa diferença e nunca mais faça esse comparativo. Homens e mulheres têm um tamanho de coração diferente. Mulheres têm um coração menor. O VO2 máximo. O VO2 máximo de mulheres ele é menor do que de homens. A quantidade de massa muscular, a disponibilidade energética que essa massa muscular pode proporcionar nos treinamentos de endurance
tudo isso, no final das contas, fazem uma diferença muito grande. E a gente fica num lugar de se achando inferior porque homens começam a treinar muito mais tarde do que a gente, por exemplo, e melhoram muito mais rápido. E isso realmente é uma verdade. Aí a gente pega a questão da parte ambiental com a parte fisiológica, somada a essa parte fisiológica, e a gente percebe que é uma comparação muito injusta. De uma comparação muito injusta, porque se você imaginar o cenário que duas pessoas sedentárias, um homem e uma mulher, com basicamente o mesmo peso, que não são obesos, começam a fazer um programa de treinamento basicamente no mesmo tempo e treinam ali a mesma coisa 3 vezes por semana, normalmente a gente percebe que homens acabam evoluindo muito mais rápido que mulheres, pelo tipo de fibra que eles têm, pela disponibilidade de horários de treinamento, por questões de segurança, que às vezes o homem não precisa se preocupar em sair às 4 da manhã para treinar, enquanto a gente tem que se preocupar com isso, pela questão social, demanda de casa, demanda de trabalho. Então, tudo isso, além dos fatores psicológicos, precisam ser considerados. Então, quando você se compara a outra pessoa, fica muito injusto. E aí vem um terceiro ponto da minha pesquisa, que eu acho que é um dos mais importantes para a gente começar a pensar, que é a autocrítica. Eu já traria essa autocrítica para um lugar muito próximo à rigidez. Expectativa versus realidade. E imagina que você tem uma expectativa com a corrida. Eu quero melhorar meu condicionamento. Só que a expectativa é uma quando você começa e o que vai se desdobrando na realidade, às vezes, é outra coisa que se apresenta, é outra camada. Lá por baixo da sua camada mais interna está a questão do quero ser boa, quero ser melhor. Não é só o condicionamento que a gente acaba olhando. Então, claro, eu comecei a correr por causa do condicionamento, para ter mais saúde, mas eu também quero ser boa. Isso acontece muitas vezes quando a gente vai para a musculação, por exemplo. Eu venho para a musculação com o objetivo de quero ser mais saudável, mas tenho um desejo interno de ficar mais bonita, de ficar mais forte. Só que o desejo inicial que começou a me movimentar para aquela atividade, ela demanda um tipo de atitude. Já o meu desejo interno, ele demanda outro tipo de atitude. Então, a minha expectativa está sendo frustrada por causa da minha lente. Eu estou colocando uma lente distorcida na realidade que eu quero produzir. Então, é mais ou menos assim. Eu quero começar a correr por causa de saúde. Só que daqui a pouco eu comecei a correr, em um mês eu já vejo melhora, agora eu quero ser mais rápida. Só que o meu comportamento para ser mais rápida, ele tem que ser outro do que aquela mulher que começou a correr por causa de saúde. Porque se eu quero só correr por saúde, eu vou ali, vou fazer minha corridinha. Se hoje eu não fiz uma corridinha muito boa, não tem problema, porque o meu objetivo é saúde. Então, se eu sair de casa e correr 20 minutos ou 30 minutos, se eu tive que caminhar um pouquinho no meio da minha corrida, não vai distorcer o meu objetivo inicial, que é a saúde. Porque é esse o meu objetivo inicial. Só que agora, se eu começo a correr com um objetivo de saúde e daqui a pouco a minha lente vira e eu quero desempenho, só que eu não mudei o meu comportamento, que é dormir melhor, me alimentar melhor, beber mais água para ter desempenho, eu não vou conseguir o desempenho. Só que daí eu uso a desculpa que eu quero condicionamento, treinando de um jeito todo meio torto, para chegar no desempenho e usar a desculpa que a corrida não é para mim, porque eu estou olhando para o condicionamento. Eu não sei se fez sentido isso na cabeça de vocês, mas na minha fez todo sentido. Porque, vou dar um exemplo prático, tá? Eu comecei com essa história. Eu comecei na corrida para melhorar a minha saúde. Eu tinha um medo de ser diabética. Medo de ser diabética. Isso era o que me fazia levantar de manhã para fazer qualquer coisa. Eu não queria ser diabética. Eu vi a minha avó passando muito mal no fim da vida por causa de diabetes tipo 2 e eu decidi que eu não queria isso para minha vida. E quando a corrida entrou na minha vida, ela entrou desse jeito. Eu só não quero ser diabética. Então, esse era o meu objetivo.
E para eu não ser diabética, eu tinha que minimamente me exercitar. Então, se eu fosse correr, se eu fosse caminhar, se eu fosse alternar a corrida com caminhada, se eu não me alimentava muito bem, não ia impactar na corrida, se eu não bebesse muita água, não ia impactar na corrida, porque o objetivo era não ser diabética. Agora, depois de um tempo que eu já percebi que a corrida mudou o meu estilo de vida, que eu já estava me sentindo melhor, eu já tinha ganho um pouco de condicionamento, eu torci a minha lente e virei o meu objetivo. Não, agora eu quero correr 5 quilômetros. Agora eu quero começar a correr 10, eu quero fazer meus primeiros 10 quilômetros. Só que a minha conduta enquanto atleta, ela tem que ser diferente para eu conquistar meus primeiros 10 quilômetros do que para ganhar a certeza de que eu não vou ser diabética. Então, eu não posso construir uma prova de 10 quilômetros se eu vou com a cabeça que eu tenho que correr 5 e vou lá, hoje não está num dia muito bom, então eu vou caminhar um pouco, eu vou correr um pouco. Não teria problema se o meu objetivo fosse não ser diabética. Agora, ele tem problema se o meu objetivo é fazer uma prova de 10K e bater meu RP. Entende como, às vezes, é a nossa lente que está distorcida ou a nossa vontade muito interna, que a gente não pega pela mão e sustenta o desconforto. Eu quero ser melhor na corrida e eu vou olhar para isso. Só que o que eu preciso para ser melhor na corrida? Não é só sair correr. Eu vou ter que olhar a alimentação, eu vou ter que olhar para o meu sono. Mas nesse momento de vida aqui que eu estou agora, isso não cabe. Mas eu não quero deixar a corrida, então eu vou trazer a corrida para outro lugar. O problema que a gente tem, às vezes, e enquanto mulher eu falo isso de um lugar onde eu já vivi, é que a gente não alinha nossa expectativa ao nosso objetivo. Eu quero fazer uma ultramaratona, comecei a correr trilha agora, né? Eu quero fazer uma ultramaratona esse ano. Gente, eu não corri meus primeiros 21 em trilha. Eu preciso diminuir um pouquinho essa expectativa, porque não vai caber fisiologicamente, não vai caber no tempo que eu quero. E eu vou me machucar, ou vou me frustrar, ou vou acabar desistindo, porque eu vou levar meu corpo para um estresse que não deveria, porque o meu objetivo não está alinhado com a realidade. Mas eu sou maratonista e agora minha primeira prova de trilha vai ser metade da quilometragem. Sim, porque o estímulo é diferente. Porque meu corpo precisa de novas adaptações, porque tudo isso depende de tempo. E não adianta eu querer jogar para o meu corpo uma demanda que eu criei na minha cabeça e ele ter que dar conta. Fisiologicamente, o sistema músculo-esquelético, ósseo, articular, ele não está nem aí para o que tu colocou como objetivo. Nem aí. Porque ele vai se adaptar no tempo dele. E se você parar, ele tira as adaptações que você já ganhou. O nosso corpo é extremamente inteligente. E é a gente que precisa alinhar esses nossos desejos internos. Uma sendo muito real com o que a gente realmente quer. O que você deseja com a corrida? Eu quero só condicionamento. Então, beleza, então não te frustra quando você for lá num dia que você estiver muito cansado e simplesmente não conseguir entregar uma corrida e for só caminhar. Aproveita o processo. Você está ali por condicionamento. Aí vem outra. Eu quero ir para uma prova para completar e para curtir. Beleza, foi para a prova, aproveitou, curtiu, mas sai extremamente frustrada porque não bateu o RP. Tá, mas espera aí. O objetivo era bater o RP ou era ir para curtir a prova? Porque uma coisa é treinar para curtir uma prova, outra coisa é treinar para bater RP. E eu acho que é essa visão que às vezes a gente não tem, porque a gente acha que é só sair para correr e que o treinamento de corrida ele é todo igual para qualquer objetivo e não é. Se você quer desempenho, o seu treinamento vai ser você vai ter que sustentar desconforto, vai ter que alinhar, vai ter que ajustar a alimentação, sono, vai ter que fazer fisiopreventiva, vai ter que fazer um monte de coisa que tem muita gente que não quer fazer e que tá tudo bem, porque corrida não serve só para bater RP em prova. Só que se você quer isso, você vai ter que alinhar isso. Agora, se você quer condicionamento,
ter a corrida no lugar de curtir a vida, de ter um esporte que dá para socializar com as amigas. Eu quero conseguir correr para ter uma saúde daqui 10, 30, 20 anos. Alinha sua vida para isso e tá tudo bem. Só que não tem como pegar o cenário da sua vida e colocar aqui. Não vai dar. Não dá para ter tudo, a gente não é criança, não dá para ter tudo. A gente vai ter que alinhar os nossos desconfortos. E se eu tivesse que chutar, eu acho que é um dos pontos que mais pega nós mulheres, é as interrupções que a gente precisa fazer, que às vezes não tem escolha, por ser mulher. Às vezes por ter que dar atenção e demanda à casa, à família, a filhos. Tem muitas mães solteiras que treinam e se dedicam. Então, essas interrupções, elas não são programadas. E questão de ciclo menstrual, questão de variação de hormônios, por entrar em período de pré-menopausa, menopausa, isso tudo influencia muito negativamente na corrida. E essas pequenas interrupções, mesmo que interrupções ali de 5, 7 dias, elas já têm impacto no condicionamento. Então imagina que você vem num ciclo muito bom de treinamento e você teve que parar por alguma demanda interna. O filho passou mal, teve que dar atenção a outras questões de trabalho, ciclo menstrual oscilando muito, ou às vezes mesmo a questão de menopausa. Aí a literatura já mostra que a gente tem uma perda considerável de até 4%, principalmente no VO2, que é na parte central, que aqui a gente mais demora para ganhar, né? A gente já tem dificuldade de ganhar, e daí é a primeira que a gente consegue perder. E querendo ou não, isso mina muito a nossa questão de confiança, porque imagina, você consegue manter 2 meses o treinamento consistente, aí tem uma quebra. Daí você vai crescendo de novo, tem mais uma quebra. Aí você vai crescendo de novo, já tem mais uma quebra. Aí no final das contas, você parece que tem a sensação de que você não está evoluindo. E obviamente isso mina a confiança. E ao longo do tempo, como a corrida é um esporte que precisa de tempo e paciência, você acha que não está melhorando. Mas a questão não é essa. Às vezes essas interrupções, elas fazem essa diminuição de desempenho, mas ao longo do tempo você está melhorando. Uma coisa que eu gosto muito, 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 muito. Eu sou uma mulher muito visual, então assim, é muito fácil para eu aprender escrevendo, para eu lembrar das minhas capacidades físicas, colocando post-its. Quando eu tenho uma prova, por exemplo, que eu quero bater um RP, eu coloco o número do pace que eu quero alcançar e eu fico visualizando aquele número. Então, para mim, é muito fácil, é muito palpável quando eu estou vendo a coisa. E eu gosto de levar essa realidade para as minhas alunas. Por exemplo, quem começou a correr há um mês atrás e se acha uma corredora ruim. Há um mês atrás, essa mulher ela não conseguia correr 5 quilômetros. Só que agora ela já está acumulando na semana 15, 20, 25, quase 30 quilômetros dentro de uma semana, em questão de um mês e meio. Só que ela ainda está se achando uma corredora ruim. Só que se em um mês e meio eu passei de 0 quilômetros para 30 quilômetros, será que eu sou uma corredora ruim mesmo? Ou será que eu estou com pressa? Será que eu não estou exigindo do meu corpo mais do que ele pode me entregar? Será que é porque eu não estou disposta a viver o desconforto que é um processo de melhora? Será que eu não estou sendo muito rígida, crítica comigo, ao invés de aproveitar o processo? Qual é o será que eu preciso questionar para poder ver que eu realmente estou evoluindo? E a pergunta que eu sempre faço: o que é evolução para você? Porque evolução para mim pode ser uma coisa. Evolução enquanto treinadora pode ser uma coisa completamente do que evolução da Flávia corredora é. Então, o que é evolução para você? Quando eu comecei a correr, evoluir era correr mais longe. Então, eu queria ser uma corredora que tivesse mais resistência. Então, eu queria sair dos 5 quilômetros para os 10, para fazer meia maratona. E eu queria fazer meia maratona. Então, eu queria correr mais longe. Por quanto tempo isso ia durar? Eu queria terminar a prova bem, eu queria fazer os 21 bem. Não interessa quanto tempo eu ia levar. Eu queria correr mais longe.
Então, correr mais longe para mim significava evolução. Aí alguém vai olhar para os meus 21 quilômetros e vai dizer, correndo 21 quilômetros nesse ritmo que parece que está sentada. Não, correr 21 quilômetros para mim tem que ser no ritmo tal, senão não é evolução. É a lente dessa pessoa, não a minha. Quinto e último ponto dessa minha pesquisa foi a questão do ambiente. Mulheres normalmente recebem menos incentivos externos. Elas têm um negócio chamado sarrafo interno. Quem não é do Rio Grande do Sul talvez não conheça esse termo. Então é uma régua interna muito alta. Eu preciso ser assim o tempo todo, se eu não for assim, não entregar isso aqui, não sou suficiente. Eu não posso estar cansada, não posso entregar o bom, o mediano, o ok naquele dia. Eu tenho que entregar isso aqui. E se eu não entreguei isso aqui é porque eu não entreguei nada. E essa falta de incentivo externo, bem como uma régua, uma cobrança interna muito acentuada, é um terreno muito fértil para a gente desistir antes mesmo de tentar. Antes mesmo da corrida se tornar um hábito, de se tornar prazerosa, porque leva tempo, galera. Leva tempo, leva no mínimo 3, 4 meses para o corpo adaptar todas as funções que precisaria. Aí às vezes você está ali há 1 mês treinando, achando que o corpo deveria estar entregando o X, porque você colocou que X na sua cabeça. É o mínimo que seu corpo pode entregar, é o mínimo que você deveria estar fazendo. E, cara, o seu corpo está no processo normal, natural, que tem que ser. Mas você está ali com aquela régua interna de cobrança, de que eu estou sempre no mínimo, eu estou sempre atrasada. Você está atrasada para a sua própria vida. Por que você não relaxa um pouquinho? Por que você não aproveita o processo? Eu não sei aonde está escrito. Eu não sei aonde algumas pessoas leram isso em algum momento da vida, que a evolução na corrida, ela é linear. Eu começo a correr hoje, eu comecei correndo 20 minutos, semana que vem eu vou correr 30, na próxima 40, na outra 50, na outra 60, na outra 1h10, na outra... E eu vou sair daqui para cá sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, com menos desconforto, com mais alegria, com mais satisfação, sem nenhuma dor, sem ter que lidar com os BOs que a corrida apresenta, sem olhar para nada de desconforto da vida, e eu só vou aqui. E ninguém é atleta, tá? Tô falando de pessoas comuns, como eu e você, que corremos por alguma razão da vida. Olha para aquilo e diz... Como é que eu estou sofrendo de uma semana para outra ainda? Como é que eu quebrei num treino? Hora onde já se viu quebrar num treino e não conseguir entregar. Eu corro há uns 14 anos. Eu já quebrei em todos os treinos que você imaginar. Todos os treinos que você imaginar. No treino de tiro, no treino intervalado, extensivo, num treino de rodagem que era para ser leve, que era para entregar 1 hora de corrida, eu entreguei 50 minutos, que era para ser numa intensidade X, eu entreguei numa intensidade muito menor. E aí? No outro dia eu não fui lá, calcei meu tênis de novo e fui lá fazer o próximo treino? Fui. É isso que muda o jogo. É a minha expectativa. Eu gosto de correr. Eu gosto da corrida. Eu não gosto de ser melhor a todo dia, a qualquer preço. Não é sobre isso. Então, eu às vezes trazer essa lente do tipo, vão ter dias ótimos, vão ter semanas maravilhosas, onde tudo vai estar encaixadinho, perfeito, assim, ó, um chuchuzinho. E vão ter dias não tão bons. Porque você não está sempre igual. E por que você quer cobrar da corrida que ela seja sempre igual? Linear, exponencial, um crescimento maravilhoso em linha reta. Tá mais para isso aqui, como a vida é. E eu acho que é esse peso que a gente tem que tirar da gente e da corrida. Porque é injusto com a gente colocar essa carga em cima da gente e querer que a gente dê conta disso. Onde deveria ser um espaço de autoconhecimento, de observação,
de alegria, de curtição, de... Porra, eu tô vendo a minha potência aqui. Um dia, 2, 3 semanas atrás, eu não conseguia fazer 600 metros. Cara, hoje eu faço 700. Nossa, meu corpo tá melhorando, meu corpo tá entregando. E que incrível! Nossa, eu tava cansada ontem e ainda assim eu vim pra cá, vim correr e meu corpo entregou um baita treino. O meu corpo é perfeito, eu consigo fazer 30, 40 minutos correndo. Ou, nossa, eu tô começando agora e eu consigo correr e caminhar. Que fantástico! Há pouco tempo atrás eu estava numa cama e não conseguia levantar, porque eu estava em depressão, porque eu estava sedentário. Não, a gente não consegue se dar méritos pelas pequenas vitórias. Não consegue bater no ombrinho assim, ó, e dizer, boa garota, você está indo bem. É legal uma validação externa. Mas e por que a gente não faz isso com a gente mesmo? De, poxa, você está fazendo um bom trabalho. Desse lugar gentil, de se abraçar. E, pô, você teria todos os motivos para não estar aí treinando cedo, para não levantar da cama cedo, para ir correr. E você está indo. Onde foi que a gente perdeu essa questão de se parabenizar pelas pequenas vitórias? Onde foi que a gente perdeu? Para fechar a conversa de hoje, como sempre, o objetivo dessa nossa conversa é trazer uma reflexão e já te dar alguma atividade prática para você fazer ainda hoje. Se observa na próxima corrida. Como é que você fala com você mesma depois que você termina uma corrida? Você se parabeniza? Você consegue ter um olhar crítico e dizer, olha, eu acho que aqui eu posso melhorar esse pontinho aqui, ó. Se eu talvez dormir 10 minutos a mais ou 15 minutos a mais no próximo dia, eu vou estar um pouco menos cansada, eu acho que eu consigo entregar um pouquinho melhor aqui. Ou de olhar para você com generosidade num dia de muito cansaço e dizer, nossa, parabéns, cara. Se apesar do cansaço, você foi gentil com você mesmo e você foi pro treino. E comenta aqui, traz aqui nos comentários, como é que você se percebe na corrida? Que lugar que a corrida ocupa para você? Eu quero saber, quero te conhecer um pouquinho mais. Nos vemos então na semana que vem. Um beijo e tchau!